nesta tarde tem uma participação muito especial aqui no programa com a gente, o meu amigo William. Ele que faz um apostolado maravilhoso falando sobre evangelização, sobre ser de Deus nas redes sociais. Mas hoje ele vem aqui para partilhar conosco, não é sobre a busca pela santidade, que foi o que nós falamos na outra participação dele aqui no programa, mas sim sobre a missão que todos nós temos, independente da idade, independente aí do que você faz hoje, se você trabalha, se você está em casa, se você tem 15, 20, 30, 50, 60 anos, todos nós temos um chamado. E quem dá esse chamado para nós é o nosso Senhor. E isso está, sabe onde eu não tirei isso da minha cabeça, está na palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 28, dos versículos 19 ao 20, onde está escrito assim, ó. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Seja bem-vindo, William. Boa tarde, Vanessa. O prazer é todo meu. E eu fico muito feliz de estar de volta para a gente continuar esse caminho, né? Para juntos perseguirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado pelo convite, viu? E olha, William, eu que agradeço, né, ter aceitado depois de... Olha, foi aqui uma pequena batalha, mas com a graça de Deus, tudo certo, para falar deste tema que é muito importante, né? Que é esse nosso chamado a evangelizar. Só que tem algo fundamental que muitas vezes passa batido e que tá ali, né? Batizado. Qual a importância desse ser batizado e ainda mais nessa palavra de hoje? Na nossa conversa anterior, a gente falou bastante, né, da questão do batismo, né? Do Senhor que nos chama à santidade, né? E essa santidade, ela passa necessariamente pela vida dos outros. Eu gosto muito de falar, e quando eu li a vida do beato Carlo Acutis, o escritor falava justamente isso, que o Carlo Acutis, como todos os outros santos da igreja, Vanessa, eles tinham uma relação com Deus vertical, ou seja, da minha vida de oração, da minha espiritualidade, mas também tinham uma relação horizontal, ou seja, com os outros. Me tornar amigo de Deus, nós falamos um pouco disso na questão da santidade, é também ser amigo dos homens, né? E o batizado, que é chamado ali a falar em nome de Deus, tem essa missão de profeta, né? Então, a evangelização, ela é intrínseca ao cristão. Nós não temos como abraçar a cruz, abraçar o desejo do céu, se nós também não praticarmos a evangelização. E aí a gente vai falar de coisas concretas já já. E olha, falando sobre isso, né, Jesus aqui nos diz: ensinai todas as nações, né? Será que nós devemos ser missionários? A gente já sabe, como você falava aí, né, que nesse chamado, a partir desse batismo, somos chamados a ser santos, mas tem essas ações. Mas nessas ações, assim, poxa, eu aqui hoje, Vanessa, moro no Rio Grande do Sul, sou casada, para mim executar essa missão, ser um missionário e levar a palavra, eu vou ter que sair daqui e ir para todo lugar do mundo evangelizar? Essa é uma das grandes tentações, né? De acreditar que a evangelização, que a missão, ela está ligada somente àqueles que deixaram tudo, deixaram seus familiares e partiram. Eu tive a experiência de ficar 9 anos em missão no Nordeste, eu sou aqui de São Paulo, né? Estou em São Paulo agora, mas morei 9 anos pelo Ceará, pelo Brasil inteiro. Essa dinâmica da missão, na verdade, ela está para muito além do só deixar tudo e partir, né? O ser um missionário, na verdade, é uma condição para ser discípulo de Jesus. Ninguém é discípulo sem ser missionário e ninguém é missionário sem ser discípulo. Tudo isso, Vanessa, é testemunhado na nossa vida, na nossa vocação, seja no trabalho, na rádio, na família, na faculdade, onde você está nos ouvindo agora. Você tem uma missão e Deus te confia uma graça própria para esta missão. E olha só, quando você falava, né, que Deus, ele nos dá esta graça para falar dele, né? Nós percebemos também essa importância de evangelizar no nosso meio,
né? Quando tu diz assim, é uma tentação, realmente é, né? Quando a gente vê um missionário, eu vejo aqui, né? Quando a gente recebe um missionário, é sentar na mesa. Bom, tu que foi missionário vai saber melhor, né? Sentar na mesa, tomar aquele café e ouvir o missionário falar das suas missões, de tudo aquilo que ele viveu. E aí, realmente, dá aquela vontade de querer ser um missionário. Mas é preciso ter esse equilíbrio de poder ouvir a voz de Deus e entender que às vezes ele nos quer naquele lugar onde estamos para ali evangelizar. E principalmente a família, né? Eu vejo às vezes, William, que as pessoas vêm falar, né? Ai, como eu queria ser um missionário. Ah, se eu não tivesse casado. Ah, se eu não tivesse isso, não tivesse aquilo. E quando vê, a própria família nunca ouviu falar de Deus, deste Deus que é cheio de amor, este Deus que nos conquista e que mesmo diante das dificuldades nos faz estar unido à sua cruz com um desejo de céu, né? É verdade, e o ser missionário, ele não está ligado só a coisas extraordinárias, né? Quando você leu esta passagem, eu me lembrava muito que esta é a missão da igreja, aí nasce a igreja. A missão da igreja católica, a missão do cristão é a evangelização, mas atenção, não é só eu vou ser missionário lá na África. A gente escuta muito isso, né? Quais são os sonhos? Ser missionário na África, quero ser missionário lá na China, onde não se escuta falar de Jesus. Esse ser missionário, ele é também nas pequenas coisas. O Santa Teresa d'Ávila, que falava do encontro com Jesus ali nas panelas, no ordinário, no cotidiano. Bento XVI dizia que tem santos que só Deus sabe o nome. Aquela dona de casa que faz com amor o que Deus te pede. Aquele trabalhador escondido onde ninguém talvez vê os seus sacrifícios. A vida missionária, ela está muito ligada a fazer do nosso ordinário algo extraordinário. Isso é ser missão, isso é ser missionário, né? Não espere coisas extraordinárias e grandiosas. Deus te quer e te chama a ser missionário hoje. E Ele nos promete: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim. Todos os dias, em todos os momentos, né, Vanessa? E olha, é verdade, eu percebo que todo momento é momento para se evangelizar, né? Às vezes é muito fácil a gente pegar e ir lá no grupo da paróquia e falar de Deus pro grupo da comunidade paroquial, falar de Deus no grupo de oração, falar de Deus dentro da igreja, né? Geralmente quando tem, eu não sei, tá? Se só acontece isso lá na Patagônia, eu ouvi uns lugares assim, sabe, William? Que as pessoas fazem partilha do evangelho e aí tem sempre uma pessoa que quer se sobressair no seu comentário do evangelho, né? Mas quando está no meio de outras pessoas, acaba não falando de Deus. E fala de tantos outros assuntos e perde talvez aí essa oportunidade de evangelizar. Acredito eu que aí é uma grande oportunidade, não é? Com certeza. Você havia comentado até mesmo da questão da família. Uma outra grande tentação nessa missão da evangelização são as pessoas que pegam o evangelho quando Jesus diz que o profeta só não é aceito na sua pátria, para também associar aquele ditado que a gente escuta muito, né? Que santo de casa não faz milagres, né? Mas essa é uma grande tentação do demônio para não fazer com que nós testemunhemos Cristo, o Evangelho e a Palavra onde nós estamos hoje. Começa dentro de casa, até mesmo na igreja, com os nossos amigos, porque quando nós vivemos uma vida dupla, quando o nosso coração está fragmentado, ou seja, eu sou uma pessoa em casa, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa na faculdade, no colégio, nós também deixamos com que a força da evangelização se perca. É como se Deus nos desse uma graça em nossas mãos, mas quando nós não temos um coração íntegro, ou seja, eu sou todo de Deus, aonde eu estou hoje, aquela graça escorre pelas minhas mãos e a força do evangelho também, ela deixa de ter a sua eficácia por conta do nosso testemunho, que muitas vezes falha nesse sentido da missão. E quando falava dessa falha, né, eu me lembro das batalhas, porque nós, nas nossas misérias, né, temos as nossas limitações, mas não podemos deixar com que as batalhas nos paralisem em frente a essa missão de evangelizar, na verdade, né? E uma das coisas que, assim, enfraquece é quando a pessoa ela tem a sua conversão, ela muda de vida e escuta de outras pessoas, mas você que fazia tal coisa, tá querendo falar de Deus agora? O demônio se utiliza muito dessas artimanhas para fazer com que o nosso testemunho ele não seja autêntico. Isso
é uma das coisas que nós mais vemos hoje. Então eu deixo de evangelizar porque eu estou preocupado com o que vão pensar ou falar de mim. Quando, na verdade, o que vai autenticar aquela minha evangelização, o que vai dar força à verdade do que eu estou falando, é a perseverança no meu testemunho. E óbvio que nós somos fracos. Eu, William, seminarista, sou fraco. Você que me escuta talvez sabe das suas fraquezas e limitações. Mas o que torna uma pessoa santa é a busca por essa misericórdia, por reconhecer suas fraquezas, por pedir perdão, né, por não deixar com que as limitações falem mais alto do que a graça e a promessa de Jesus que nos envia aonde quer que nós estejamos agora. O meu, o seu, o nosso DNA é ser mais de Deus, e nesta tarde está partilhando aqui com a gente meu amigo William. Nós estamos falando sobre 2 versículos lá de Mateus. Você pode pegar aí na sua Bíblia, capítulo 28. Até recomendo que você anote e escreva esses versículos, o 19 e o 20, Mateus, capítulo 28, dos versículos 19 ao 20. E depois, ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Na primeira parte aqui do programa, o William nos falou um pouco sobre este e de evangelizar, sobre a importância do batismo. E agora, William, como é que fica, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, porque há batalha nesse caminho de evangelização que é para todos. Com certeza, né? E é nessa promessa que nós nos apoiamos, Vanessa. Eu falei no primeiro bloco que era missionário. Deus, quando nos faz essa promessa de estar conosco, Ele realmente está conosco, né? Não é uma coisa longe, distante, né? E a grande promessa desse estar conosco é o Espírito Santo, que nunca nos falta. O Espírito Santo é quem nos capacita à evangelização. Nós comentamos agora nesse bloco sobre essa promessa do Senhor estar conosco, mas é daqui que parte a nossa fé, a nossa ousadia, um termo que João Paulo II gostava muito, que se chama parresia, do ir com o Espírito Santo que inflama o nosso coração. É essa promessa, Vanessa, que também nos capacita com as palavras certas, no momento certo, aos corações que o Senhor deseja falar naquele momento. E é necessário também estar com né, o coração aberto para fazer isso, para se deixar ser usado pelo Espírito Santo, porque muitas vezes até se há o desejo de querer evangelizar, mas não se abre o coração, se apoia somente... a palavra ela é viva, mas às vezes se apoia muito no que está escrito, né? Mas não deixa o Espírito Santo ser usado e agir em nós, porque a palavra sem a ação do Espírito Santo, a nossa ação sem a ação do Espírito Santo, ela é nada. Até tem uma coisa, William, que eu vou te trazer aqui agora, que às vezes é bem fato, né? Que uma pessoa, quando ela quer exortar alguém, né? Porque ela quer realmente, né? Ela quer cutucar leões com vara curta, aquilo não faz efeito e pode causar uma ira. Mas, se ela é impulsionada pelo Espírito Santo, ela vai, fala e a pessoa não sai machucada e busca uma conversão. Isso tudo é essa abertura ao Espírito Santo? Ah, com certeza. E não só, eu acho que essa questão do intelecto, né? A gente colabora com a graça, né? Quando nós conhecemos a palavra, quando nós lemos muitos livros, mas como você comentou, se é pela minha vontade, a probabilidade de eu ferir um coração ao invés de abri-lo, a graça de Deus, e isso é a evangelização. A evangelização é você chegar à porta dos corações e abri-los para receber o anúncio do evangelho, receber a pessoa de Jesus. Né? A paz é uma pessoa, é Jesus que nos envia. Então, movidos pelo Espírito, a graça de Deus age, a graça de Deus vai à frente. Por isso que tantas vezes nós escutamos, nossa, essa pessoa, ela parece um profeta, ela falou o meu coração. Mas porque também a pessoa estava movida ali, munida do Espírito Santo e não somente de um intelecto, de coisas que ela sabe ali são vazias, né? Então, estar aberto à ação do Espírito é também condição para colaborar com a graça, né? E dentro desse estar aberto ao Espírito, quando você falava, eu lembrava aqui de também buscar esse encontro com o próprio Senhor
diariamente, né? Através da oração, através de confissão, missa. Isso tudo nos ajuda a estar aberto a este espírito que é, como você falava, né? Essa promessa de que tem alguém que está conosco, até mesmo, principalmente, eu acredito, nos momentos de provação, né? Com certeza. O grande segredo do que nós já comentamos, do discípulo que é missionário e do missionário que é discípulo, é estar unido ao seu Senhor. Uma das formas de anunciar o amor é estar unido ao amado. E eu falo isso concretamente. Então, uma pergunta que pode surgir nos nossos corações, falando de evangelização, falando do Espírito e da graça, é essa, Vanessa. Mas, William, Vanessa, como eu posso escutar a voz de Deus? Como eu escuto Deus que me envia em missão? A escuta de Deus ela é muito mais simples do que nós imaginamos. Desculpa te frustrar, mas não vai ser aquela voz nítida que você vai ouvir. Olha, Vanessa, hoje você vai fazer tal coisa. Deus, ele age na simplicidade das pequenas coisas. Então, como Deus fala conosco? Através da palavra, através deste programa hoje de rádio, através de uma música, através de uma criança, através dos salmos na missa, através dos sacramentos, né? Um testemunho legal aqui que eu coloco, Vanessa, uma missionária que eu conhecia, ela tinha um tumor na cabeça e ela estava muito desesperada, ela fez vários exames e tinha que fazer uma cirurgia, e cirurgia na cabeça é muito invasiva, é perigosa, tem sequelas. E um dia ela pediu, Senhor, fala comigo, né? Me ajuda. E ela estava num retiro, e durante esse retiro, uma criança veio na sua direção, a criança colocou a mão na cabeça dela, Vanessa, e a criança disse assim, Papai do céu tirou, e saiu. E essa missionária ficou na hora espantada, não entendeu, pois ela repetiu os exames e não tinha mais nada. Deus fala conosco na simplicidade. Deus se utiliza de várias formas para falar conosco, e é assim que ele nos envia e é assim que ele permanece conosco na nossa missão, Vanessa. Sabe que quando você trazia esse testemunho que aconteceu com a missionária, mas pode acontecer com qualquer um. Eu lembrava muito de um encontro que a gente participou aqui, a gente brinca que foi um evento que foi quase toda a rádio, no tempo que não tinha pandemia. Muitos de nós fomos para o ENF e também para o Jubileu da Renovação Carismática que aconteceu na Canção Nova. E lá Monsenhor Jonas dizia que o Senhor quer ainda realizar muitas destas graças, o Espírito Santo quer agir no nosso meio, quer fazer tantas curas, mas é preciso a abertura do nosso coração para que o Espírito Santo haja, né? É verdade. E o Espírito Santo, muitas vezes, ele vai agir na nossa humildade, né? Um outro testemunho muito forte que me marcou foi uma das minhas primeiras evangelizações. Um jovem que estava num lugar escuro, né? E eu senti no coração que eu tinha que falar com ele. Mas Vanessa não sabia o quê. E eu falava, o que é que eu vou falar com esse jovem na rua? Meu Deus. E eu me aproximei desse jovem, né? E eu me lembro que Deus só me deu as palavras quando eu me abaixei para falar com ele. Né? Muitas vezes o Espírito ele vai falar assim, quando nós damos o passo. E esse passo é na fé. E aí o Senhor me deu todas as palavras. Eu me lembro que eu falei da família, falei de coisas que estavam no meu coração que o Senhor me suscitou. Esse jovem chorava muito. Seus pais tinham acabado de se separar. Ele estava realmente desesperado, era a palavra que ele utilizava. Né? Então, Deus ele se utiliza na nossa humildade, quando nós nos abaixamos também para escutar a Deus. Né? E eles são cada testemunho mais lindo que o outro. E tem mais aí, William, porque tu me falaste que tinha alguns testemunhos muito interessantes para trazer hoje aqui para os nossos ouvintes, para eles perceberem a importância de evangelizar aonde você está, né? Pode ser no ônibus, pode ser na comunidade paroquial, em qualquer lugar. O Espírito Santo falou, vai lá, tem que estar atento, né? Não vai também você ter a vontade de botar na conta do Espírito Santo, mas é estar atento, né? É verdade. E também estar abertos aos bons conselhos, né? Isso também é evangelização, né? Um bom testemunho. Vanessa, a primeira vez que eu fui evangelizar, assim, de fato e publicamente, eu nunca me esqueço. Eu estava com um amigo no ônibus e eu vi uma garota que estava lá na última poltrona do ônibus com vários amigos, aquela bagunça no ônibus. E eu disse, meu Deus, mas, Senhor, não tem como eu falar com ela. Como isso é possível, né?
e eu estava para descer, meu amigo ia continuar no ônibus, eu disse assim, olha, se esse sinal fechar, o farol fechar, eu vou falar com ela. Adivinha o que aconteceu? É Fechou. claro é claro que o farol fechou. E eu olhei para aquela moça e disse para ela, olha, Deus... E quando eu falei isso, o ônibus inteiro silenciou. E eu comecei a falar as coisas que vinham no meu coração, né? Deus não deixava ela só, naquele momento que ela se sentiu sozinha, Deus estava lá. E falei várias coisas que Deus foi suscitando. Eu desci do ônibus e fui para casa, com o coração aqui na garganta, né? E aí esse amigo, quando chegou em casa, me ligou e disse, William, você é louco. Nossa, todo mundo no ônibus começou a falar de Deus. E perguntava, nossa, será que você vai morrer para a menina, né? E as pessoas começaram a falar de Deus no ônibus. Naquele dia eu entendi, né, que eu era a luz naquele momento de trevas, não de trevas de pecado somente, mas a luz, porque Jesus é a luz, Jesus que é a paz e a ressurreição, é a luz para as nações, é Ele quem nos envia às nações. E aquele coração naquele dia, mesmo na agitação do ônibus, com certeza quando ela deitou no travesseiro à noite, ela se lembrou, Deus está comigo até o último dia. Ainda que ela não saiba e não entenda nada disso, mas Deus está comigo até o último dia. E é assim que Deus vai fazendo essa missão perdurar através de nós, instrumentos insuficientes, mas que ele quis precisar de nós, né, Vanessa? E sabe que agora, quando você falava sobre esse Deus que precisa e que quer, né, usar de todos nós para fazer isso, é uma coisa às vezes tão simples, né, William? Ou, há um tempo atrás, alguns jovens se reuniram aqui em Porto Alegre, né? E resolveram, em 5, né, eu fazia parte desses 5 jovens, rezar o terço em 5 paróquias da arquidiocese. Simplesmente entrava na igreja, rezava a dezena e via aquela pessoa que o Senhor suscitava que se entregasse uma das dezenas. Um dos primeiros lugares, o primeiro lugar, na verdade, foi a catedral. E lá um dos meus amigos que estava junto conosco, ele foi até um homem entregou para ele, né, a dezena no final. E aquele homem estava pensando em se divorciar. E ele estava ali na igreja com o telefone na mão para avisar a esposa que ele pediu o divórcio. Se Deus não mandasse um sinal. E esse sinal tinha que ser concreto, né? De que não era para ele fazer isso. E esse amigo chegou até ele, disse que Deus tinha muito para falar para ele e falou tantas coisas e tudo aquilo que esse amigo falou era justamente o que ele precisava. Depois nós fomos para uma igreja aqui em Porto Alegre que ela é muito famosa, que é a Igreja do Rosário, né? E é uma igreja que tem confissão a toda hora, sabe? E aí nós passamos ali, que ela é muito visitada. E realmente terminei, e eu sou muito, vou dizer assim, medrosa, sabe? Tipo, será que é o Espírito Santo que tá falando? Será que eu devo? E talvez você aí também pode ter passado por isso, né? Será que eu devo ir ou não? E aí, eu terminei de rezar a minha dezena e era a minha vez também de entregar, né? E eu vi uma mulher, William, que ela estava ali desde o início da minha dezena que eu rezava, eu olhava pra ela e eu cheguei nela e entreguei simplesmente a dezena. E ela me pegou pela mão e disse assim... Mas por que tu tá me entregando isso, né? Aí ele disse, olha, eu tava rezando aqui e sinto que é pra ti, né? Que Deus te dá isso e tenha confiança que Maria está contigo, ela que gerou o menino Jesus e algumas coisas. Aí ela disse assim, ninguém te mandou vir aqui. E eu disse, olha, tava rezando, só o Espírito Santo, né? Sabe o que era, William? Ela estava ali porque ela tinha descoberto que ela estava grávida e ela não queria aquela gestação. E ela ia cometer um aborto. E estava ali falando das suas dificuldades para Deus e esperando. Se Deus ia dar uma prova para ela porque ela ia sair dali e ela ia cometer o aborto. Então, às vezes, Deus quer usar de nós de uma forma que a gente nem sabe. E basta também as pessoas terem esta coragem e ousadia. Eu confesso que às vezes eu tenho medo, mas o meu chefe aqui às vezes assim para mim, ó. Que no medo a gente pode fazer. Se não for, o máximo que vai acontecer, eu não sei. Mas se for, olha que graça, né? É verdade, é verdade. Eu acho que para completar esse momento de testemunhos também, uma dica muito prática é essa união com Deus que nós falamos, né? Ela se dá muito nos sacramentos. Eu me lembro que no início da minha caminhada, Vanessa, eu procurava muito ficar diante da adoração do Santíssimo, porque aquilo me dava uma força, sabe? Para falar em nome de Deus, porque dúvidas nós vamos ter, mas olha,
Se tem uma pessoa que está interessada no nosso medo de evangelizar, esta pessoa é o inimigo de Deus, que tantas vezes quer afastar as pessoas da graça do Senhor. E eu teria inúmeros testemunhos para contar, mas fica aqui a mensagem de que o Senhor permanece conosco todos os dias até o último dia. E isso é concreto, isso é real, Vanessa. É uma graça e uma promessa que nunca falha. William, o nosso tempo está chegando ao fim, porque já está bem pertinho aí do Terço da Misericórdia. Eu quero te agradecer pela tua participação e por ter vindo nos lembrar da importância de evangelizar. E também que não estamos sós nesta jornada. Não sei se quer deixar um recadinho final aí. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. O nosso desejo, com certeza, é ser mais de Deus. Eu também produzo conteúdo lá no meu Instagram. Quem tiver esse desejo também de aprofundar, tá bom? É @William Seminarista. E Vanessa, obrigado pelo seu testemunho e obrigado por ser também canal para que eu busque ser mais de Deus. Muito obrigada, William. Também agradeço em nome também aqui do meu chefe, que ficou muito feliz, o Verni, com o nosso último programa, que foi para virar um podcast lá no teu perfil. Então, que Deus abençoe. Tenho certeza que estamos aí caminhando juntos para o mesmo lugar, que é o céu. Queremos todos chegar lá. Muito obrigada mais uma vez. E você que ficou aí na sintonia, manda também a sua mensagem, o seu recado, que depois eu compartilho lá com o William. E é claro, manda o teu pedido, a tua intenção para o Terço da Misericórdia. Muito obrigada, William. Muito obrigada a todos. Um beijão e até o momento da misericórdia. Então, galera, nós estamos entrando agora em uma nova fase de evangelização no nosso podcast. Estamos investindo na estrutura da gravação dos nossos programas, dos nossos episódios. Se você deseja também contribuir com a evangelização, todo o valor arrecadado é para reinvestir na evangelização, para compras de microfones, iluminação, estruturas. O Pix do nosso podcast é williamrodriguessh@gmail.com, William com 2 L's e M de Maria no final, RodriguesSH. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast, ou se você preferir, você também pode me chamar e pedir essa chave Pix para nos ajudar lá no direct do meu Instagram, que é @WilliamSeminarista. Tudo isso está na descrição do podcast, então se você quer ser um benfeitor da evangelização, quer lançar conosco as suas redes em águas mais profundas, venham juntos e vamos construir também este movimento em favor da evangelização e da formação do povo de Deus. Muito obrigado desde já pela participação. Deus abençoe.